Boa tarde, amigos, amigas, internautas que nos acompanham. Com muita alegria, retornamos hoje, no meio desse cenário caótico de pandemia e desgoverno nacional, para conversar com o amigo ilustre acadêmico mineiro, professor doutor Mário Lúcio Quintão Soares. O professor Mário Lúcio Quintão Soares é professor da PUC, professor emérito, mestre, doutor, pela Universidade Federal de Minas Gerais. E eu digo, não é porque ele é meu amigo já há muitos anos, é o autor do melhor livro de teoria do Estado contemporâneo que nós conhecemos. Eu até brinquei com o professor Mário Lúcio outro dia, quando nós falávamos, que se encontra aqui na minha prateleira, esse de lombada escura, justamente entre os clássicos da teoria do Estado. Georg Jelinek, Alessandro Gropali, Pinto Ferreira, nosso brasileiro, além do Darcy Zambujo e tantos outros. Então, professor Mário, é uma alegria estar contigo aqui. Saúdo também ao professor Ricardo Camargo, professor, doutor, pós-doutor pela Universidade degli Studi di Firenze, que vai participar também fazendo perguntas, como de hábito aqui nas lives que nós temos feito. A professora a doutora Cristina Petzela, também professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutora pela Universidade Federal do Paraná, doutora pela Federal do Paraná, e o Lucas Bolzan, que é mestre pela Universidade de Lisboa, grande e jovem advogado, com futuro promissor, que vai assumir o papel de coordenação logo depois da primeira pergunta, por uma questão de brevidade de tempo. Eu vou passar de imediato a palavra para o professor Ricardo Camargo, que irá fazer a apresentação acadêmica do nosso convidado e já fará a primeira pergunta dentro deste nosso tema, que nós já antecipamos, é de cidadania em tempos de pandemia. As perguntas clássicas que se colocam, né? O Estado é um meio ou é um fim? A humanidade vai se tornar mais solidária a partir dessa tragédia da pandemia do Covid ou não? E, sobretudo, cidadania é só voto? Então, nós, em seguida, com muita alegria, vamos ouvir o professor Mário Lúcio Quintão Soares, mas eu passo de imediato a palavra para o professor Ricardo Camargo para fazer a apresentação acadêmica do nosso convidado. Diga-se de passagem, é importante dizer, foi várias vezes conselheiro federal da OAB e uma pessoa engajada na luta em defesa das questões democráticas e da cidadania. Professor Ricardo, com a palavra. Bom, quando se trata de falar do professor Mário Lúcio Quintão Soares, eu entro numa situação paradoxalmente fácil e difícil. Fácil porque já conheço o professor Mário Lúcio há 31 anos. O tempo que eu tenho de exercício da advocacia é o tempo que eu conheço o professor Mário Lúcio Quintão Soares. À época, eu cursava o doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais e ele cursava, então, o mestrado. Ele estava a elaborar a sua dissertação sob a orientação do professor José Alfredo de Oliveira Baracho e a sua tese de doutoramento também teve o mesmo orientador. Né? E ele tem uma ampla produção refletindo sobre a temática dos direitos fundamentais. No que toca ao tema da cidadania, foram as suas reflexões de mestrado que procuraram resgatar a literatura clássica, em especial da noção de cidadania a antiga, entre gregos, romanos, até o advento do Estado Social, e a tese de doutoramento, em que ele procurou estabelecer as delicadas questões relacionadas com a tutela dos direitos fundamentais e a construção dos espaços do direito comunitário. A atuação do
A atuação do professor Mário Lúcio Quintão Soares, na Ordem dos Advogados do Brasil, foi concomitante a uma profunda reflexão teórica. Estão presentes no seu pensamento, além, é claro, dos mestres que o orientaram, como o professor Orlando Magalhães de Carvalho, professor José Alfredo de Oliveira Baracho, estão presentes na formação do seu pensamento. Georges Birdot, Hermann Heller, principalmente, Paulo Benavides, José Joaquim Gomes Canotilho, com quem, inclusive, chegou a ter interlocução desde a sua vinda a Belo Horizonte para a participação na Conferência Nacional da OAB. Em suma, estamos aqui a falar com quem tem a vivência do direito constitucional ao lado da profunda reflexão, justamente estabelecendo aquele equilíbrio necessário entre a praxe e a reflexão. E agora, justamente tendo em vista todo este perfil do professor Mário Lúcio Quintão, meu querido amigo Mário Lúcio, eu vou formular a pergunta. Uma das grandes questões que se tem posto nos últimos tempos tem sido a negação dos direitos individuais de caráter não patrimonial, simultaneamente à declaração do caráter sagrado dos direitos individuais de cunho patrimonial. Ou seja, a propriedade é sagrada, o lucro é sagrado. Agora, a vida não é sagrada, a menos que o ser se mostre útil a quem significa algo em termos de mercado. E essa questão tem estado muito evidenciada no caso da pandemia. Tem se procurado apontar para um caráter ditatorial das medidas voltadas a evitar a circulação das pessoas e, como uma homenagem à liberdade, fazer com que os indivíduos vão aos lugares de trabalho para fazer a economia funcionar, a despeito de se apontar para o risco do aumento da intensidade do contágio e de se referir às experiências similares ocorridas a partir da flexibilização, por exemplo, na Lombardia. O curioso é que mesmo o Fundo Monetário Internacional não tem autorizado esse tipo de discurso. É bom termos isso muito presente. No site do Fundo Monetário Internacional há um pronunciamento expresso no sentido de que entre a saúde e a economia não há escolha, é a saúde mesmo. Poder-se-ia identificar na aceitação de um discurso desta natureza uma espécie de perda da noção da cidadania que se construiu a partir da tentativa de implementação do Estado Social? E mais do que isto, poder-se-ia falar aqui na quebra da percepção por parte dos que sustentam o discurso em prol da sacralidade do mercado, da necessidade de buscar sua legitimação, mesmo nos pressupostos do liberalismo político? Essas são as questões que eu ponho, tanto ao teórico quanto ao advogado de larga experiência na área do direito constitucional. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar meu querido amigo Torelli, meu querido amigo Ricardo Antônio, que eu fiquei conhecendo recentemente, o Lucas e a Cristiane. A Cristiane já me segue no Facebook. Caros amigos e amigas de todo o Brasil. O que nós percebemos hoje são aqueles tempos sombrios, tão denunciados, né? No surgimento do chamado nazismo. Eu não sei o que é mais grave, o nazismo ou
à pandemia do coronavírus. O que nós sentimos hoje é uma anomia. O que a gente verifica é que o estado de exceção, hoje, em decorrência da chamada guerra híbrida, é um estado que faz com que, principalmente no Brasil, não haja nenhum diálogo entre os poderes constituídos e entre os entes federativos. O que nós sentimos em face da chamada guerra híbrida é que o fake news, a manipulação de movimentos que se apresentam como defensores da liberdade de manifestação, mas tudo parece manipulado. Eu gosto muito de um texto do Miller, em que ele indaga em que consiste o povo, e a resposta que a gente pode dar nesse momento é que o povo se torna cada vez mais icônico. O povo acaba sendo imaginado, manipulado como gado. E o que nós sentimos? Muitas pessoas suscitam a possibilidade das redes sociais estarem democratizando a informação. As redes sociais hoje, através de fake news, criam uma verdade totalmente distorcida da realidade. Então, falar em cidadania hoje é falar de uma abstração. A cidadania ativa, né, tão assim estruturada por Georges Elinek, se perde no discurso que a cidadania tem de ser substituída pela falta de tolerância, pelas agressões e, principalmente, pelo discurso contracultural. Então, dá medo. Dá medo. Dá medo porque, quando nós percebemos a pandemia e somos forçados, numa ponderação de princípios, a ficar no âmbito doméstico, porque temos de preservar primordialmente o direito à saúde, que é um direito coletivo. O que nós imaginamos quando estamos enclausurados? Primeira coisa, me indagam constantemente. Será que as pessoas sairão melhores da reclusão, do isolamento social? Eu acho que não. As pessoas tendem a voltar para si mesmas. Há um certo egoísmo que domina corações humanos. Há um certo egoísmo que faz com que as pessoas se julguem acima da verdade. Então, o que nós estamos percebendo nesse discurso? Quero sair, quero retomar a economia. É um discurso da mentira. É um discurso que, nos países desenvolvidos, já foi substituído pela retomada da economia de uma maneira gradativa, mas após o controle da pandemia. Porque a dificuldade de retornar ao trabalho, às atividades normais, é muito mais complexa do que fazer meramente o isolamento social. O isolamento social, ele tem uma função profilática de inibir a incidência do coronavírus. Inibir de que maneira? A partir do momento que ele reduz aglomerações sociais. Por outro lado, ele faz com que o sistema de saúde não entre em colapso. Agora, o que se vê? Nós temos hoje um país que quer mitificar um presidente da República. E esse país é um país da ignorância. Porque a mitificação
em busca de um herói. Ontem eu coloquei no Facebook, resgatando Bertolt Brecht. Infeliz é a nação que necessita de heróis. E eu faço adaptação. Triste é um país que quer inventar um herói. Um herói que, no fundo, é um ídolo com pés de barro. Com pés de barro. Pés de barro por quê? Porque não tem consistência. O que nós temos é uma democracia castrada por processos políticos, principalmente o processo eleitoral, que realmente não é meramente votar e ser votado, é mais do que isso. O que se quer é que as pessoas adquiram consciência política. E processo político é a interlocução permanente, a fiscalização do poder. Agora, no momento de pandemia, em que as pessoas estão encarceradas, que as pessoas estão enclausuradas, aí se faz o discurso que é sedutor para o mercado, vamos voltar de qualquer modo, e dizendo vamos proteger os mais velhos, os idosos. A proteção dos idosos, ela tem que ser cotidiana. Não são os mais idosos que são vítimas do coronavírus apenas. Várias pessoas de uma faixa etária menor também estão em situação de risco, porque o inimigo é, indubitavelmente, invisível e letal. Então, esse inimigo não pode ser manipulado através de um discurso de ódio, de um discurso de que aquele que detém poder é o patriota, aquele que detém poder quer só o bem para a nação, aquele que detém poder, ele vai gerenciar a nação. Olha, lamentavelmente, o rei está nu, o país está acéfalo. Está acéfalo por quê? Porque muitas pessoas dizem: você não tem medo de um golpe de Estado? Golpe de Estado para quê? Nos cargos específicos do governo estão alojados militares. Então, seria mais ou menos dar um golpe em cima do próprio golpe. Aí vocês falam, é um ato adicional número 5. As pessoas levantam bandeiras sem saber que o ato adicional número 5 foi uma radicalização do regime militar no momento em que o regime militar perdia o apoio da classe média. Aí vocês falam, a situação se repete. Eu sei que nós temos um simulacro de democracia. Eu sei que o povo é icônico, mas nós temos determinadas questões que podemos discutir nesse final de tarde. Primeira delas, será que o Supremo Tribunal Federal não pode assumir uma função de protagonista em defesa intransigente, não só dos direitos fundamentais, mas pelo fato que já existe a judicialização da política, o Supremo decidir causas que estão pendentes de uma forma mais transparente. Então, o que eu estou provocando? Que no final do ano, finda o seu mandato na Suprema Corte, tem um grande desafio. Se ele demonstrar a sua formação garantista, se ele demonstrar a sua capacidade de defender a legalidade democrática, ele entra para a história do Supremo Tribunal Federal. Não é que eu queira um julgamento assim, específico, eu quero meramente transparência nos julgamentos. E que ele evite também decisões monocráticas. Eu estou colocando essas questões por quê? Porque nós estamos vivendo uma democracia midiática. Eu tento, às vezes, assistir o noticiário da televisão, tanto a Globo News como a CNN, e fico perplexo. Fico perplexo porque o jornalismo não está conseguindo auscultar o momento que nós estamos vivendo.
Eu falo ao escutar mesmo, em vez de escutar, porque tem batidas de coração, tem batidas da estrutura estatal que me assustam. Temos hoje, reitero, um discurso do medo. Por isso que nós temos de desmitificar esse medo. Nós precisamos de cada vez mais conscientizar as pessoas, não só os operadores jurídicos, as pessoas, o cidadão comum desse país, para demonstrar que ele é titular de direitos públicos subjetivos a partir do momento que ele exerce uma cidadania ativa, que ele não se transforma em marionete. Aí vocês podem me indagar, o senhor está muito cético. O ceticismo faz parte do momento que vivenciamos. Esses tempos sombrios nos assustam, primeiramente, porque estamos enclausurados. E, no segundo plano, é porque aqueles que estão nos cercadinhos, aqueles que estão à mercê do discurso oficial, se deixam envolver. Durante a ditadura, eu usava muito uma frase: as paredes têm ouvidos e somos envolvidos pelas sombras do terror. Hoje, as paredes têm ressonância. Nós estamos hoje numa live em que procuramos discutir cidadania. Nós estamos numa live e nós procuramos o discurso da legalidade democrática. Nós estamos numa live que procuramos o quê? Verificar quais as bandeiras que podem ser defraudadas por aqueles que querem resistir democraticamente, para demonstrar que não vamos nunca abrir mão de combater o bom combate. O que eu estou reiterando em meu discurso? É uma fala de utopias, de resgate de utopias. Nós precisamos resgatar as nossas utopias que se perderam no processo histórico. Então, eu abro essa discussão de uma forma de provocação. O que fazer? Muito bem, doutor Mário. Que começo, a gente já começou com tudo. Pessoal, eu quero primeiro aqui, antes de passar para a doutora Cristina, fazer um comentário aqui. Eu e o doutor Torelli estávamos conversando antes que a gente devia abrir um pouco mais a participação para as pessoas fazerem perguntas aqui. A gente já está, eu acho que no quinto domingo, e está virando já um programa aqui, né? A gente está trazendo um pouco da academia para o Facebook. O lado bom da rede social. Exatamente. Eu queria fazer aqui a saudação, a gente já recebeu aqui alguns comentários do Marcos Cusseira, nosso amigo, o Rafael Quelzer, Dagoberto, Borges, Jorge, Aneli, Marcos Vinícius Madeira, nosso colega da pós-graduação ali da URGS, Sur del Sur, a Jaque Machado, mais uma vez, uma honra ouvi-los, o Nilo Godin, a Suyara Pacheco, Josué Franco Lopes. E daí tem uma pergunta aqui já que eu vou, só para a gente, doutor Mário, eu vou fazer essa pergunta, tu já absorve ela e depois que a doutora Cris passar a pergunta dela, se o senhor quiser responder, a Alessandra Wagner pergunta, mais ou menos na linha do que o doutor tinha comentado, quais as soluções poderiam existir para sairmos da armadilha da polarização das redes sociais, fake news, a logaritmos de manipulação, como descrito em Os Engenheiros do Caos, de Juliano da Empoli. Doutora Cris, a palavra está contigo. Depois o doutor Mário pode responder esse comentário da nossa ouvinte. Está sem áudio, Cris, está sem áudio, ninguém te ouviu. Faz parte, pessoal, a gente está no comecinho aqui até todo mundo aquecer os motores. Agora sim, com áudio? Me ouvem bem? Sim, todo mundo, pode meter bala. Boa tarde a todos. Professor, é um prazer ouvi-lo. E terminando com o que fazer, vamos começar com o que fazer. A política é a arte de fazer, de se colocar. O que foi? Dá para ouvir? Então tá. Professor Mário
ele encerra a sua abertura dizendo o que fazer. E geralmente a gente pergunta para o entrevistado, para o articulista, o que vamos fazer diante de tamanha complexidade de problemas. Não vale, assim não vale, professor, deixar aberta essa possibilidade da gente não poder perguntar o que fazer. Mas eu ia trilhar justo nesse caminho e nessa perspectiva. Democracia, ela não é sazonal, ela não se dá no período eleitoral, e a cidadania não é uma ficção jurídica. Não se trata apenas de teses jurídicas e de direito subjetivo. É a concretização de atitudes no dia a dia. Nós não tínhamos, lá em 1988, uma internet e nem lives. Nós não tínhamos a oportunidade de conversar com um professor que está no outro estado, um estado tão importante politicamente, que fez formação, o professor Ricardo Antônio Lucas Camargo, uma escola tão progressista, que tem na PUC de Minas, o professor Clark, tantas outras mentes privilegiadas que são capazes de interferir na realidade. Aí vem a questão da política e do poder. O poder, não há a possibilidade do poder ficar no vácuo. Pode acontecer do rei estar nu e dele não assumir os poderes aos quais ele deveria assumir. Dele ser uma figura proponente, propositiva, ativa. Em contrapartida, nós verificamos nas lives um conjunto de pessoas que ocupam um espaço que envolve muitas outras pessoas. Então, nós vemos na internet tanto uma disputa de pontos de vista abissalmente diferentes, como se fossem tribos rezando uma cartilha. Mas a gente também vê nas lives uma oportunidade única de eu auscultar o outro. Aquele que eu desconheço e aquele que eu não conhecia, mas de alguma forma eu posso parar para percebê-lo. Então, o que me parece, me corrija se eu estiver errada, é que nós temos identidades muito díspares em todo o território. Nós temos acessibilidades diferentes em todo o território. E, de alguma forma, esse isolamento nos permite um compartilhar de ideias e colocar em xeque determinadas situações. Hoje em dia, talvez seja mais fácil se reunir assinaturas contra uma determinada visão política, impedindo que o legislador use aquela bússola inicial dele. Eu comecei, quando nós conversamos, no meio dessa semana, a pensar em uma tragédia de Sófocles. E toda vez que se quer o poder unitário, monolítico, se quer ser o legislador, o executor e o julgador, acontece o que aconteceu com Édipo, o rei. Então, a leitura aqui de Sófocles não seria na perspectiva de Freud, mas na perspectiva daquele que quer se manter dono de todo o poder. O poder, ele não é unitário, o poder não é do presidente, e o poder na política, ele é muito rápido, tomada e no seu rearranjo. Quando o professor fala
perspectiva de auscultar e conversar e construir e dialogar, eu acredito que é esse o momento que nós estamos vivendo, uma oportunidade única de ter uma proposta política, já que estamos diante de um vazio. E rumando para a minha pergunta, eu diria, professor, o que fazer diante da diversidade do Brasil, diante das dificuldades, e se essa omissão e esse vazio não nos é uma oportunidade? Realmente, eu acredito que a crise gera oportunidade, gera novos desafios. O maior desafio que nós temos se refere à representação política, à legitimidade democrática. O que se percebe é o seguinte: essa ausência de diálogo, ela é proposital. Por que não se dialoga? Porque o poder hoje, né, no entendimento daqueles que estão à frente do país, vai se pautar numa dicotomia: o que é esquerda e o que é direita. Então, as pessoas tentam reconstruir situações históricas já definidas, né? Fazem uma nova leitura, não só do movimento de 64, né, que ensejou um regime de exceção, do nazismo, do fascismo, tentando colocar o Hitler como se fosse uma figura do socialismo. Mas essa confusão histórica é proposital. Não é que eu queira justificar o Olavo de Carvalho, porque, ao que me parece, ele entende de astrologia, mas é que é um discurso, não é que seja sem pé e sem cabeça, é um discurso da confusão. Porque muita gente fala dos terraplanistas, etc. E tal. É o discurso da cisânia. O que hoje nós temos? Nós temos a chamada esquerda, eu não chamaria de esquerda, vamos chamar social-democracia, não só no Brasil, como na Europa, social-democracia em crise de identidade. Um lado da social-democracia brasileira se apegou ao liberalismo, ou ao neoliberalismo. Não gosto de rotular. Para mim, é tudo uma coisa só. E o que seguiu? Seguiu o consenso de Washington. E se deu com os burros na água. Outra parte da social-democracia tentou fazer um discurso mais ideológico. Aí que começa o surgimento. Muita gente diz, saiu do armário a direita brasileira? Não. A direita brasileira sempre existiu. Por exemplo, um dos mentores da direita na década de 50 era Carlos Lacerda. Era um jornalista altamente culto, né? Era culto, o Ricardo vai até discordar de mim, mas era uma pessoa que sabia escrever, mas era uma pessoa incendiária. E o Lacerda, 10 anos antes, e até um pouco mais, era o mentor do Partido Comunista. Era o porta-voz de Luiz Carlos Prestes. Ou seja, ele deu a guinada. Então, o que se percebe é que a direita brasileira, que tem pessoas como Chico Campos, que era uma pessoa constitucionalista, de alta formação também intelectual, mas de uma perspectiva autocrática. E mesmo os mentores da ditadura militar, deles, né, era composta de Doutor Mário, está dando uma travadinha aqui, viu? Está me ouvindo, doutor Mário? né, que
técnicas. Até segunda reflexão a respeito deles, né, que demonstra o contrário, são pessoas hipoteticamente honestas. Mas a preocupação é o seguinte: outro dia eu assisti a live da Gisele. O que essas pessoas trouxeram de novo? Porque o pouco que se construiu em termos de neoliberalismo pós-governo Dilma foi feito por Temer. Temer que fez as reformas consideradas estruturais. A única reforma feita pelo governo atual foi a reforma previdenciária, graças muito mais ao discurso de Rodrigo Maia. Eu estou dizendo o seguinte: parece que essa crise de identidade e crise também de competência, não só no mundo jurídico, né? As deficiências técnicas em termos jurídicos da assessoria do presidente da República deixam qualquer pessoa integrada. Então, o que eu estou demonstrando? Há uma certa apropriação de bandeiras. Não é que sejam bandeiras de esquerda, mas de discursos que sensibilizavam a população. Então, isso não acontece só no Brasil, acontece também na Itália, acontece na França. E aí, por quê? Porque a social-democracia tupiniquim perdeu as bandeiras. Ou ela se identificou demais com o consenso de Washington, com o discurso neoliberal, ou ela, temerosa, foi republicana ao excesso. Porque o medo que eu tenho é dessa apropriação do discurso e a acusação de que se tentou instalar no país um regime comunista. Onde, cara pálida, como diz a própria Gisele Stadino, em que momento? Quem pretendeu fazer coisa fora do capitalismo no Brasil? Então, isso demonstra essa apropriação de bandeiras, né? Mas bandeiras demagógicas, a periferia. E daí, isso é o discurso das pessoas que acreditam no atual governo. Não foi praticado nenhum ato de corrupção e que o governo está saneando o Brasil. Saneando como? Saneando como? A crise econômica que hoje foi acentuada, ela já existia antes da pandemia. O país já estava quebrado. Aí vocês falam, em decorrência de governos petistas, não. Porque os governos petistas tentaram distribuir rendas, tentaram tomar algumas medidas, mas perderam a sua originalidade, perderam aquela identificação popular, principalmente com as denúncias do Lava Jato de corrupção. Não vou entrar em termos dizendo que essas denúncias são mentirosas. Quem apurou o Lava Jato é o Sérgio Moro, né? E o Sérgio Moro agora, recentemente, nesse imbróglio que ele tem com o presidente da República, ele não se explica. Não se explica. Não quer dizer que ele tenha praticado nulidades, porque isso quem vai dizer, e última palavra, o Supremo Tribunal Federal. Eu estou dizendo isso, porque a minha preocupação é a defesa da legalidade democrática. E para defender a legalidade democrática, nós temos de ter equilíbrio, estabelecer um diálogo nacional. Por quê? Não podemos radicalizar posições. Não podemos... porque você fala, mas você tem que fugir do discurso de esquerda. Não é discurso de esquerda e direita. O discurso de esquerda e direita começou lá na Revolução Francesa, né? Entre jacobinos e girondinos, e foi se estabelecendo mundo afora, mas são bandeiras que têm de ser repensadas. Não é problema de ser esquerda e ser direita, é dialogar, fazer um acordo, não abrir mão de princípios. Porque o que nós queremos? Um governo no Brasil que
saiba dialogar, que respeite a divergência, que respeite decisões contramajoritárias, mas que preserve a diversidade e a pluralidade, que são essenciais para a democracia. Então, o que fazer, ou antes de mais nada, eu acho que é ter autocrítica. Aqueles que apoiaram, né, governos anteriores têm que também fazer autocrítica e corrigir o discurso. Nós temos que fazer um discurso que não seja meramente pragmático, mas seja um discurso que respeite o outro. Porque desmoralizar o outro, isso é um discurso fascista. Isso não nos interessa. E se cair na armadilha do discurso fascista, você não vai chegar a lugar nenhum. Nós temos de fazer um discurso democrático. E democracia pressupõe argumentações sedimentadas, argumentos bem fundamentados, plausíveis. Agora, o discurso da discórdia, do ódio, isso não é discurso. Isso é apenas disseminar a cisânia, que é peculiar daqueles que não sabem conviver no espaço democrático. Muito bem, doutor Mário. Muito bem. Vou voltar aqui para fazer minha pergunta aos comentários aqui do pessoal que está nos assistindo. Quero saudar aqui a participação da Karen Becker de Feliz, do Francisco Filho. Esse aqui é de Belo Horizonte. Grandes colegas e amigos de BH e de INEP. O Micro Macedo, o Igor Platz, grande Paulo Torelli, que privilégio de ver e ouvir. Melhor ouvir, né, do que ver, mas enfim. Tá passado o recado. Joel Moreira, grande amigo professor Mário Luz Quintão, Francisco Mafra, grande abraço a todos. Está aqui Farid Germano Filho, está nos assistindo, Luiz Nog, Luiz Fernando Rosa Nunes, grande evento. A Eliette Batista da Rosa também está nos acompanhando. Doutor Mário, agora vai chegar na parte da minha pergunta. Eu quero deixar bem claro já, desde então, que de todos os participantes dessa rodada, eu sou talvez o com menos luzes, se é que o doutor me entende o que quero dizer. Então, eu vou falar sobre alguns temas que eu tenho certeza que tu já trataste nas tuas obras, que eu não tive o prazer de ler. Então, se por algum acaso algum conceito não estiver dentro da normalidade acadêmica, o doutor pode, sim, depois fazer o comentário. Mas eu acho importante, e já sabia que eu poderia tratar disso, que a gente tem que falar um pouco. O tema é cidadania em termos de pandemia, a gente tem que tratar um pouco sobre o que é a cidadania, para mim poder tecer meu comentário, que eu tenho certeza que o doutor vai gostar de responder, até pelo que eu já ouvi das duas primeiras respostas. Mas vamos lá. Então, assim, a gente tem lá, como tu falaste, provavelmente escreveu, que a cidadania tem a cidadania do tempo antigo, depois tem a cidadania moderna, mas ela é, né, uma construção que, agora uma concepção mais liberal, que ela foi cristalizada por Thomas Marshall, que é um sociólogo, e provavelmente deve estar citado na sua obra. Eu sei que todas as vezes que eu venho para cá e participo desses debates, eu cito um sociólogo, né? Eu não cito ninguém do direito, mas dessa vez eu estou de novo, porque esse aí é o cara que definiu a cidadania. Ela é um sociólogo inglês, para quem não sabe, e ele fez todo esse conceito da cidadania que é muito utilizado amplamente hoje. E, basicamente, sim, bem, uma cidadania de cunho mais político, o que é, na sua essência. Ele diz lá, então, que teve as 3 ondas de direito, lá, então a gente teve os direitos civis, políticos e os sociais, agora, por último, no século XX, que a gente teve essas conquistas, e a cidadania resumidamente, mas uma parte bem simples, além da luta por esses direitos, é o próprio exercício desses direitos. Então, se a gente for falar em cidadania em tempos de pandemia, é a gente trazer esse conceito de cidadania, que não é aquela pura cidadania que a gente conversa mais naquela conversa de bar, que é votar e, enfim, pagar os seus impostos, mas não, é a questão também do privilégio do Estado Democrático de Direito. E avançando nisso, doutor Mário, eu trago aqui a discussão um acórdão, que se o doutor não tem a capacidade de memória do doutor Ricardo Antônio Lucas Camargo, tenho certeza que só pelo número não vai saber, mas ele sabe. O doutor Ricardo sabe só pelo número. Mas se o senhor não é privilegiado como ele, o que eu quero dizer bem claro aqui para todo mundo que está nos ouvindo, que eu tenho uma inveja branca disso, mas uma inveja branca, queria eu poder ter essa capacidade de armazenamento de números, como o doutor Ricardo tem, eu não tenho, mas é o Acórdão 1946, de
1946, que foi relatada pelo Sidney Sanches, que é doutor Mário, resumidamente, eu gosto quando a gente cita algum texto, alguma jurisprudência, tem que explicar um pouquinho da história já para entrar no que eu quero dizer. O partido PSB, o Partido Socialista Brasileiro, ele entrou com cassação para contestar um ato da Câmara, do Senado, do Ministério da Previdência e Assistente Social da época, com relação à licença maternidade. Então, naquela época, isso foi em 99, estava sendo discutida, né, juridicamente a emenda constitucional número 20, que é de 1998, que foi uma emenda do governo Fernando Henrique Cardoso, que fez a chamada reforma da Previdência àquela época. Eu, em 99, né, estava recém-alfabetizado. Então, vocês lembram mais do que isso do que eu, não querendo chamar ninguém de velho aqui, não vou cometer essa injustiça, mas eu só sei lendo aqui o contexto social da época. Então, nós estávamos em 99, tinha várias questões jurídicas, e uma delas lá tinha um artigo, que era o 14 dessa emenda constitucional, que dizia que os pagamentos lá da Previdência eram limitados ao valor de R$ 1.200. O que gerou com que o PSB entrasse com essa ação para questionar isso, dizendo que é o seguinte, que a licença maternidade ela não poderia ser limitada, porque ela criaria um contexto de discriminação. Veja bem, se eu tivesse um trabalhador, só para efeitos práticos, então se a trabalhadora ganhasse R$2.000, a Previdência ia pagar até 1.200 e o empregador teria que pagar o resto, os R$800, e o PSB disse que isso ia trazer uma discriminação, porque, primeiro, que a mulher não ia ganhar mais de R$1.200 no país, ninguém ia contratar uma mulher pagando mais de R$1.200, e eles preferiram contratar homens para não ter que arcar com esse valor, o que é, modéstia à parte, muito real, essa argumentação. Enfim, dentro de todos esses contextos que foi julgado lá, e no fim deu uma interpretação conforme a Constituição para dizer que a licença maternidade, por ser um direito social que está lá no artigo 7º, e também a vedação da discriminação tá, também é constitucional, era uma garantia fundamental, né? Então, um direito individual, uma garantia fundamental, e ela não poderia, a interpretação conforme que o STF deu é que não estaria limitado, sairia fora a licença maternidade dessa limitação que a emenda constitucional trouxe. E, para chegar no ponto principal desse acórdão, é que foi a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal falou sobre direitos sociais como cláusulas pétreas. Ou seja, lá no artigo 60, porque não sabe, no parágrafo 4º, inciso 4, dizendo né, que a emenda constitucional não pode reformar 4 coisas, e uma delas são as garantias dos direitos individuais. Então, a interpretação do ministro foi nesse sentido de que a licença maternidade, que está lá no artigo 7º, inciso 30, acho que é 30, é um direito constitucional, fundamental, social, e, portanto, quando o STF diz que a emenda constitucional não pode mudar esses direitos, não pode retirá-los, ele faz com que, no Brasil, os direitos sociais tenham esse status privilegiado de cláusulas pétreas constitucionais. Pois bem, doutor, onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso que a gente tem uma evolução no direito brasileiro, que é com base contrastando e completando Thomas Marshall, que é a luta, né, e a defesa dos direitos sociais que faz com que a cidadania, né, se mantenha. E primeiro eu quero fazer um comentário de ordem pessoal. Eu lendo esse acórdão, eu fico muito feliz com a diferença do STF de ontem para hoje, né? A própria fundamentação das sentenças, dos votos e a forma como era feita. Esse ministro Sidney Sanches faz todo o voto, né? Depois vem o ministro Nelson Jobim e com uma extrema falta de sensibilidade faz um comentário dizendo que estranha a fundamentação e faz uma nova fundamentação do voto. Ele dá uma taquarada, se é o termo que eu posso utilizar, uma taquarada hermenêutica. Agora o Torelli vai enlouquecer com essa. Uma taquarada hermenêutica no fundamento do ministro. E, por fim, o Setúlvio da Pertence, que é um ministro que até hoje a gente sabe que é muito aclamado, ele faz um voto que ele pega os 2 votos e tanto essa nova fundamentação que o Nelson Jobim dá
e de uma maneira até muito doce e irônica, ele complementa. Então, uma maneira diferente da gente ver, eu estou acostumado com as decisões de hoje, né? Não leio nada de antes de formado e agora ali, então só esse recorte histórico. Como foi citado o José Gomes Canotilho, no começo da fala do doutor Ricardo, eu me lembrei, no momento que eu estava lendo esse acórdão para trazer para o doutor, o princípio da proibição do retrocesso social, ou o princípio da contra-revolução social, ou o princípio da evolução reacionária, e me lembrei, eu escrevi já sobre isso, inclusive o doutor Ricardo e o doutor Torelli já tiveram acesso ao meu livro, triste acesso ao meu livro, mas enfim, como são meus amigos, eles tiveram essa tarefa hércule de ler um pouco, e eu estava relendo o que eu escrevi sobre isso hoje de manhã, e eu já vi que eu já mudei de opinião 3 vezes sobre o assunto. O que, né, diz o doutor Ricardo, que é uma pessoa muito mais especial, inteligente e melhor do que eu, que isso é normal, então esperamos que continuemos, mas vamos, enfim, sobre o princípio da produção do retrocesso social, e veja bem, doutor Mário, não parece que eu estou chegando a algum lugar, mas eu vou requerer toda a sua capacidade de futurologia, para interpretar isso. Eu vejo por que eu trouxe esse acordo e por que eu trouxe o fundamento, o conceito de cidadania, e por que eu trouxe o princípio do retrocesso social à baila para fazer a minha pergunta. Porque eu vejo que esse contexto de pandemia pode abrir a caixa preta da mercantilização do ordenamento jurídico. Esse é um assunto muito sério e que a gente traz. Eu sou advogado trabalhista, sou professor de Direito do Trabalho, de Processo de Trabalho, doutor Mano. E eu vejo que no Brasil a gente tem uma desconstrução dos direitos sociais desde 1988. E essa construção ela é histórica. Ela vem paulatinamente, a Constituição vem sendo dilapidada ou vilipendiada com relação aos direitos sociais, principalmente os direitos trabalhistas, aos poucos. Então, a gente tem desde aquela questão do banco de horas, depois das cooperativas de trabalho, depois da legislação da terceirização, culminada com a reforma trabalhista do governo Temer, essa me fugiu a palavra agora, não vou conseguir falar, enfim, essa quebra da nossa proteção social. E o meu medo é exatamente essa teoria que a gente tem dos mercados, dos produtos legislativos, que podem vir com tanta força no contexto da crise. E o argumento que eu puxo para a sua futurologia, doutor, é o risco da nossa proteção social ter uma desculpa muito mais forte. A gente tem agora o ministro Paulo Guedes fazendo duas guinadas nesse sentido. A primeira foi aquela legislação que permite com que o Banco Central Brasileiro compre os títulos podres, que eles falam, que os economistas falam, que é nada mais, nada menos que uma oportunidade do Estado brasileiro botar mais dinheiro ainda no nosso sistema bancário, o que, só para vocês verem, no Brasil hoje se gasta 0,2% antes da pandemia no Bolsa Família. Só em pagamento da dívida pública isso chega quase a 40%. Só um dinheiro que vai para o sistema bancário chega em 40%. E aí culpam o Bolsa Família, a proteção social mínima que a gente tem para algumas pessoas. E dentro disso também tem uma outra vontade do governo, que é a questão da redução dos vencimentos dos funcionários públicos, que está muito em voga, que eles estão tentando fazer passar agora, que é um programa mais Brasil, né? Tomara que seja menos Brasil, que não passe isso, né? Com respeito, perdão do nome do programa, tomara que seja menos Brasil, porque, para quem não sabe, os funcionários públicos no Brasil hoje são 12 milhões. E desses 12 milhões de pessoas, 6 são professores. Então, metade são professores. E a média dessas pessoas é 3 salários mínimos, a média de rendimentos. Então, o funcionário público não pode ser o bandido da vez. Então, para terminar a minha pergunta, que eu sei que foi extensa e já lhe peço desculpa por causa disso, abriu-se a porta, a gente pode deixar com que esse período de pandemia e essa grave crise faça com que se abra a porta, exatamente na expressão que tu utilizaste, da ignorância e da falta de educação das pessoas, do público em geral, que se abre a porta para a gente ter esse tipo de mercantilização do nosso ordenamento jurídico, fazendo com que o mercado hegemônico consiga trabalhar em cima dos nossos direitos sociais. É contigo, doutor. Tá bom. O que a gente percebe? Vamos fazer um histórico rápido. A cidadania, ela nasce na Grécia Antiga, e em Roma também se manifesta, mas no sistema de castas. Era igualdade entre os iguais, como diria Hannah Arendt.
Então, um sistema de castas, o que você tem? As pessoas poderiam exercer a cidadania desde que submetessem aqueles pressupostos suscitados por Aristóteles. As pessoas poderiam se dedicar à cosmovisão, as pessoas poderiam se dedicar a atividades físicas ou então à politeia, né? Mas o que nós percebemos dessa cidadania? Se pegar a cidadania romana também, há um vínculo de os sangues, e o que se queria na polis grega era a transposição do Olimpo para a Terra, ou seja, havia uma mitificação, havia tudo fundamentado na lenda. E o mito grego é tão fantástico que ele é pano de fundo da psicanálise. Por aí a gente dá para verificar. A cidadania era o ócio, era a condição sine qua non para se poder usufruir da cidadania. E o negócio era a negação do ócio. Então, o que se percebe? A própria Hannah trabalha isso muito bem. Na antiguidade, especificamente na civilização greco-romana, o labor era fator de exclusão social. Quem trabalhava não era. Agora, temos as revoluções burguesas, quando nós temos a estruturação do Estado liberal, os grandes filósofos, eu falo, você pegar Hobbes, você pegar Rousseau, você pegar John Locke, eles vão buscar, sem esquecer Manuel Kant, eles vão buscar, na concepção greco-romana, o substrato para a cidadania republicana liberal. O mesmo voto, né, que qualificava o cidadão na Grécia e em Roma antiga, o voto censitário é utilizado no Estado liberal, ou seja, a exclusão estava instalada. E quem que eram as pessoas eleitas? Eram os bens postos na vida, né? As pessoas de bem, as pessoas, no caso do Tupiniquim, os fidalgos, né? No caso europeu, aí se dá a conjunção da nobreza, o clero e a burguesia. A burguesia se miscigenou com a nobreza e, de uma certa forma, entrou sempre em choque com o clero. Mas a propriedade privada, que era privilégio da nobreza e do clero durante a Idade Média, com o Estado liberal, vai ser o pressuposto, né, da cidadania. Como diria John Locke, a propriedade é a historização da personalidade humana através do labor, através do trabalho. Ou seja, utilitarismo maior do que isso é difícil. Então, surgem direitos individuais, surge uma cidadania que pressupõe o abstencionismo do Estado. O Estado não podia intervir nas relações privadas, e a propriedade era usufruída plenamente, sem nenhuma limitação. Mas isso acaba gerando tensão, e gradativamente no processo histórico, há descoberta que os direitos individuais tão somente não bastam, são ilusões constitucionais. Então, há necessidade da interconexão de direitos, da interdependência de direitos, aí que surgem direitos sociais, econômicos e culturais, dentro do capitalismo como uma resposta às revoluções socialistas, revoluções marxistas. Vocês querem saber o que é revolução marxista? É o que houve na União Soviética, né? E que serviu de paradigma para as demais revoluções. É uma ruptura em face do capitalismo. Então, o que é? O Estado Social surge de que maneira? Na Revolução Mexicana, viva Zapata, e no processo de Weimar, da Alemanha. Então, o que se busca? Aquele juiz que era tão somente boca da lei no Estado liberal vai ter uma visão axiológica.
vai ter uma visão subjetiva. A sedução com a unidade tardia alemã totalmente consciente. Vai seduzir, ele vai pegar uma bandeira da esquerda a apropriação de bandeiras. Né? E vai para ele falar. Vamos Doutor fazer. Mário. Doutor Mário, eu acho que cortando um pouco a sua. Tem uma previdência social. O discurso de ideias. Adstrito a repercussões teóricas, mas principalmente para fatos históricos. E eu digo para os meus alunos, o Estado se formou, é tão útil, não pegou... Oi. O meu? Melhor. Eu não sei, sabe o que está acontecendo? De vez em quando fica muito bom, de vez em quando fica muito ruim. O doutor está na 3G, ou está na 4G, ou está na Wi-Fi? Está sem áudio, doutor. Está sem áudio, doutor Mário. Bota o áudio aí para nós. Agora voltou. Não estou escutando nada, Lucas. Eu também não estou escutando, porque o Mário está sem áudio. Mário, tu está sem áudio, tu fechou o teu áudio, tá? Dá para ver aqui na minha tela. Mário, liga o microfone, por favor. Tem que ligar o teu microfone, Mário. Calma que nós temos tempo. Mário, tecla na tela e libera o microfone. Tu vai ver, tem um microfonezinho aí na frente, ó, que tá com um cortinho. Só tem um microfone em vermelho que ele tá com uma barra em cima. Clica nele que vai liberar. Bom, eu vou ir lendo aqui os nossos comentários aqui, enquanto o doutor Mário está voltando até ele falar. Vamos lá. Mário, foi tu que trancou o teu áudio aí. Só tu que pode liberar. Tem que clicar na tela e aí vai aparecer um microfone em vermelho com uma barra em cima. Doutor Ricardo, dá uma ligadinha pro celular dele aí. Eu já mandei uma mensagem aqui. Bom, enfim, vou lendo aqui, Torelli, os comentários aqui. Vamos lá. Enquanto o doutor tá, vamos lá. O Almilcar Macedo, ouvir o professor de Direito Constitucional que Sérgio Moro investigou para justificar o que aconteceu é forçar a barra, com todo respeito. A Luísa Schmidt, grande Torelli, abraço. Karen Becker de Félix. Olha, menino, gosto de ver e ouvir o Torelli. Risos. Daniel Versosa Gonçalves, esse é o cara. É sempre bom ouvi-los. Silvana Moura, desde Passo Fundo, RS. Suyara Pacheco, o princípio da proteção do retrocesso social é muito mal usado no Brasil, até ele é flexibilizado. É que a grande realidade aqui, Suyara, é que o princípio da proteção do retrocesso social foi uma criação da Constituição Alemã, onde lá os direitos sociais não estavam na Constituição. Por isso que se criou isso. No Brasil, teoricamente, ele nem precisava existir, porque ele já é implícito na Constituição. Mário, tu entrou com o sinal livre e aí tu clicou alguma coisa e fechou. Quando tu voltou agora, dá para ouvir o teu áudio. Agora tá liberado. Agora estamos te escutando. Eu desativei e coloquei porque eu estava no Wi-Fi.
Ah, mas agora tá maravilhoso o sinal. Muito, É que muito bom. tava dando um cortezinho, mas assim, não deu para perder a tua. De- Eu de- dei a impressão que nós estávamos sendo censurados, né? Mas tudo bem. Pode ser, Vai mas ser. Mário, deu para entender perfeitamente a tua referência a Bismarck. Ficou bem clara com relação à apropriação do discurso social, o início da questão da Previdência, né? Mas isso veio entrecortado. E aí, Não, doutor então Eduardo, vamos dar continuidade, por Lucas. favor. O que a gente percebe? Após Bretton Woods, começa a se construir um discurso monitorado pelo FMI, monitorado pelo Banco Mundial, e é um discurso que seria da democracia liberal. Mas esse discurso, por outro lado, ele enseja na Europa, somente através do Plano Marshall, um Estado social. Nós tivemos um crescimento na Europa fantástico. Então, nós temos o welfare state. Você se referiu ao Plano Marshall, né? Mas é a cidadania de Marshall. É uma cidadania capitalista que ele procura ajustar de acordo com os interesses. Porque o Estado social nada mais é do que uma cooptação e uma resposta às revoluções socialistas. Então, você tinha de distribuir rendas, você tinha de inserir a pessoa no mercado, e quando a gente percebe o que é isso, é só lembrar esse tempo de pandemia. Se o Estado não interferir, a economia chega ao caos. Ao caos. Então, o que está acontecendo? Por que, por exemplo, o governo federal fala em voltar o mais urgente possível? Porque ele não quer investir recursos que são necessários para subsidiar as relações privadas, principalmente que envolvam pequenos empresários. Para os grandes empresários, já houve socorro necessário. E o mais grave é que ele vai ter de socorrer também o governo federal aos governos estaduais. Mas ele está com nas mãos uma exigência, que é que os estados federados assumam o compromisso de fazer a abertura, né, da economia novamente, no tocante a flexibilizar o isolamento social. Só que estão cometendo um erro estratégico, né? Eles tinham de negociar diretamente com cada município, porque a função dos governos estaduais está mais vinculada à estrutura hospitalar. Os governos estaduais não têm uma competência assim, exacerbada no tocante a definir o que é atividade essencial ou não. Agora vou responder sua pergunta, Lucas. Eu faço minhas as reflexões de Canotilha em relação à proibição do retrocesso social. Mas o que está acontecendo é o seguinte: no chamado Consenso de Washington, que é aplicado aos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento no final do século passado, o que se queria? Privatizar estatais e fazer já o desmonte do Estado social. Porque a generalização do discurso é muito complexa, porque a gente sabe quais são os servidores públicos altamente remunerados. Mas aí, como você vai resolver isso? Porque a Constituição de 88 estabelece subsídios, e subsídios era no sentido de que os vencimentos dos servidores públicos não poderiam ser complementados com penduricalhos. O que se tentou resolver na Constituição de 88 acabou sendo um pretexto de todos os servidores públicos bem mais remunerados perceberem, né, subsídios. Então, o que é que esse discurso? Nós temos de combater, né, os altos salários dos servidores públicos. Isso acaba sendo uma mentira. Ninguém vai combater nada disso. Então, o que vai ocorrer é o desmonte do Estado social de uma maneira mais ostensiva. Por quê? O que eu vejo? Isso eu já falo como advogado, minha clientela. Eu tenho vários empresários que eu
para as quais eu advogo. Primeira coisa, eles querem anistia fiscal. Segundo, eles querem recursos junto aos bancos oficiais subsidiados. E o terceiro, eles querem aproveitar a flexibilização da legislação trabalhista e transformarem essa flexibilização da legislação trabalhista, suspensão, né, de atividades laborais, né, e sem poderem arcar com responsabilidades para tal finalidade. Eles querem que isso fique definitivo. Então, a sua apreensão é também a minha. Eles querem aproveitar mecanismos que são temporários do estado agora de pandemia, do estado de exceção, para acabar de vez com garantias trabalhistas e, principalmente, remunerações que são incômodas. Aí vocês falam, mas é o preço do capitalismo. Não, a gente tem de olhar as experiências dos países europeus, inclusive até dos Estados Unidos da América, que eles fizeram praticamente um New Deal e vão continuar a fazer. Ou seja, o governo tem de subsidiar as atividades laborais, mas tem de subsidiar não no sentido de substituir a classe patronal. Se a classe patronal está sendo protegida com redução de tributos, né? Está sendo protegida com investimentos públicos através de empréstimos subsidiados, a classe patronal ela tem também de arcar, e juntamente com a ajuda do governo, com as questões laborais. Eu acho que rasgar a CLT, já fizeram isso há muito tempo. Agora, rasgar garantias trabalhistas bíblicas, básicas, é gerar o caos. Mas será que o objetivo não é esse mesmo, gerar o caos? Quanto mais gente desempregada, tem pessoas que ganham com isso. O trabalho temporário, o trabalho autônomo, isso tudo é interessante porque não cria vínculo trabalhista com repercussões. Mas o que a gente tem constantemente é o que a gente chama de fraudes trabalhistas. Então, o seu medo, né, eu comungo. Eu tenho o mesmo medo, né? O problema não é o desmonte do Estado Social, são as fraudes que vão ser praticadas e que podem ser toleradas, né, no momento, não é já da pandemia, é fazer um trocadilho. São os coronavírus, são os que querem usufruir da pandemia para superar problemas de gestão